gente que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Berimbau Notícias, esse site é de verdade. Rolou bafafá, chama ele, chama a gente. Subiu a pressão, chama ele, chama a gente. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Rolou bafafá, chama ele, chama a gente. Subiu a pressão, chama ele, chama a gente. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Agora o povo tem vez com site sério na região, trazendo notícias com credibilidade. Berimbau Notícias, com o seu repórter Genefax. Rolou bafafá, chama ele, chama a gente. Subiu a pressão, chama ele, chama a gente. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Rolou bafafá, chama ele, chama a gente. Subiu a pressão, chama ele, chama a gente. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Chama ele, Genefax. Fala, Genefax! Claro que eu falo. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde, leitores desse site. E hoje estreia, né? Não é estreia não, na realidade a gente continua, né? Mais uma bateria de entrevistas para as eleições 2020, né? E hoje a gente vai bater um papo com o pastor Gilson, que já está aqui comigo, ao vivo aqui no centro da cidade. Então vai compartilhando aí, vai chamando todo mundo para assistir aqui, porque pastor Gilson vai falar muita coisa nessa tarde, viu? Pastor Gilson, bem-vindo ao De Carona. Boa tarde, Gene. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero falar da minha alegria, da minha satisfação em poder estar aqui com você nesse bate-papo. Então, é muito gratificante para mim estar com você aqui nesta tarde. Então, eu que te agradeço, pastor, por aceitar o nosso convite, né? E ter essa oportunidade de a gente estar mostrando um pouco do pré-candidato, pastor Gilson, do PT, para todos os nossos leitores. Pastor, eu queria quebrar o protocolo aqui, na realidade, e começar de uma forma diferente. Eu sei que existem muitas perseguições, e o senhor que é evangélico sabe que não é só o mundo material, mas também tem o mundo espiritual. Então eu queria pedir por sua permissão e pedir que o senhor possa começar esse De Carona de uma forma diferente e fazendo uma oração. pronto, vamos orar. Amém. Querido Deus, Pai Criador dos céus e da terra, estamos agradecidos, Senhor Jesus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta tarde, Senhor Jesus, falando um pouco dos nossos planos nesta cidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que abençoe Genefax, abençoe toda a sua equipe, nos abençoe, nos fortalece. Eu quero agora, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda ação maligna que atua nesta cidade, seja expulsa pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e que as nossas vidas reinem na paz, alegria, gozo, tranquilidade. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é fiel. É o Senhor que cuida de cada um de nós, e cada um morador desta cidade. Ajuda-nos, Senhor, em tudo é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria começar também, hoje é tudo diferente, né? Começamos já orando, e antes de eu só se apresentar, eu queria aqui manifestar, né, nossa tristeza e até um pouco de frustração por um dos candidatos, né, o único dos candidatos, não aceitar o nosso convite de estar aqui no De Carona. O candidato do Republicanos, Tonho de Joãozinho, ele se negou a participar nesse momento, que é um momento de todo mundo estar se mostrando, estar debatendo, né, estar sendo conhecido pelo nosso público, e ele falou que não tinha interesse em participar. Então eu queria perguntar ao senhor, assim, primeiro eu quero externar aqui minha tristeza, porque eu acho que é um momento importante do debate e que ele se negou a participar. E perguntar ao senhor, como o senhor viu essa situação? Gene, que pessoas que nos assistem, eu vejo isso com muita tristeza, porque, como você disse, é um momento de debate, é um momento de dialogar com a população, e demonstra na pessoa do Tonho de Joãozinho
uma falta de compromisso com a população de Conceição do Jacuípe. Porque é o momento de falar um pouco das suas ideias. Bem verdade que nenhum de nós podemos falar de projeto, até porque o momento não é esse de falar de projeto. O momento de, como vocês, bater um papo, se apresentar à população de Conceição de Jacuípe, é o que estou fazendo, é o que os demais já fizeram, se apresentar à Conceição de Jacuípe. Então, para mim, é uma falta de interesse muito grande, é uma falta de compromisso com a população de Conceição do Jacuípe. Porque, será que ele se sentiu intimidado de ser perguntado pela ausência do poder público? Porque ele prega uma continuidade da gestão. Né? E ele, como vice-prefeito, pré-candidato a prefeito, a gente vê a ausência do poder público em muitos bairros. Por exemplo, a gente vê na Coreia, a gente podemos observar na Tribo, podemos observar na Mansão dos Coqueiros, no Deró, no Amparo, e no Oitizeiro, no João Paulo, no Joel Caetano. Então, isso é um dos bairros que a gente cita, como, por exemplo, a Nova Brasília, a ausência do poder público. E eu não sei o que é que prega a continuidade da gestão. Porque a gente vê, a gente observa, isso é notório, todos nós observamos isso na cidade. Isso estou falando como cidadão. A gente observa isso, a ausência do poder público dentro do nosso município. Então, é lamentável e falta até palavra, entendeu? Para expressar o porquê rejeitar uma oportunidade como essa. Um site de responsabilidade, um site que trata a notícia com muita responsabilidade, trata as coisas sérias com seriedade, vocês faz muito bem. Eu sou seu fã, acompanho o seu site. Então essa é uma oportunidade de estarmos aqui nos apresentando, como você disse, nos apresentarmos a Conceição do Jacuípe. E ele, não sei o que falaram com ele, o que ele pensou. Então, Tonho, eu aceito, Tonho, assim, minha frustração e minha decepção, viu? Porque a gente está aqui para mostrar, apresentar você, que é um prefeito que já foi há muitos anos atrás, que a população jovem não conhece, entendeu? Que não fez nada como vice, entendeu? E poderia perdeu essa oportunidade e se mostrar aqui no Birimbau Notícias. E se mostrar capaz, né? Então, se foi você, se foi sua assessoria, se foi a prefeita, se foi alguém, fez besteira, viu? Eu estou aqui indignado e eu sei que ele, na verdade, é o direito dele, né? Não participar, mas que a gente deixa aqui nossa frustração. Tanto minha como do pré-candidato também, aqui, pastor Gilson, que está aqui para debater. Pastor Gilson chegou e falou, pergunte o que quiser, porque eu não tenho medo de responder. Porque quem é pelo Senhor é Deus, né, pastor? É verdade. Então não tem medo de responder. Se a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não devemos ter medo. Medo de nada. Se temos certeza que Ele está conosco. Se Ele está conosco, então vamos em frente. Não temos o que temer. A pergunta que fica não é o porquê ele não quis vir. Mas a gente vai falar dele mais não, porque quem está aqui hoje é o Senhor. O nosso convidado aqui é o pastor Gilson Marques, do PT, que vai se apresentar agora a todos os nossos leitores. Pronto. Mais uma vez, boa tarde. Eu sou Gilson Marques, natural da cidade de Ubatã. Sou casado com a missionária Márcia, atual presidente do Avante. Sou pai. Sou evangélico, sou presbítero das Assembleias de Deus. Depois a gente vai estar até falando sobre... Sou presbítero da Assembleia de Deus. Sou funcionário da Logo Gestão há 21 anos. Faço parte do quadro de funcionário. A Logo Gestão é uma empresa que faz administração de condomínio em Salvador e região. A Logo Gestão ela tem 280 prédios em Salvador, 280 condomínios, 2.800 funcionários, e eu faço parte do quadro de gestão desta empresa há 21 anos, fazer 22 anos agora. E sou pré-candidato a prefeito desse município. Então, vai ser bem claro aqui que todo mundo chama de pastor, mas o senhor presbítero, explica aí, porque ficou bem confuso. Isso é verdade, isso é verdade, gente. Eu sou presbítero. Como tomei conta da Igreja Assembleia de Deus na UBS 1 por 6 anos,
as pessoas que ficam sob a nossa responsabilidade, no popular que todo mundo conhece, todo mundo trata assim, a ovelha. Então ela se dirige a gente como pastor. Entendi. Mesmo sendo presbítero, mesmo sendo diácono, auxiliar, estando na frente da obra, ele se dirige a gente como pastor. Inclusive até o pastor presidente, um abraço meu pastor Antônio Carlos, quando ele chega na congregação, ele se dirige a todos nós como pastor. É um pastor local, considerado assim, um pastor local, um presbítero, um diácono, um auxiliar que esteja tomando conta de uma congregação, o pastor se dirige como um pastor local. E com isso tomou uma proporção muito grande em Conceição do Jacuípe. Todo mundo me conhece como pastor, pelo fato de estar 6 anos na UBS 1, e todo mundo, o pastor Gilson, é o pastor Gilson. Então hoje, se você dizer assim, é o presbítero Gilson, o pessoal vai ter dificuldade de saber quem é o presbítero Gilson. Mas como o pastor Gilson, todo mundo nos conhece. Entendi. Então, eu não sou pastor. Eu sou presbítero das Assembleias de Deus. Não sou pastor. Vai ficar difícil agora chamar ele de não pastor, né? Isso é Então, verdade. pastor Gilson. Então, Gilson, vamos falar de outra coisa. Você acabou de falar aí com a sua apresentação que você não é de Conceição do Jacuípe. Não. Mas tem quanto tempo aqui? Como foi que você conseguiu parar aqui na cidade? A gente vai dar um giro aqui, Gilson. Vamos lá. Você explica como veio para Berimbau e quanto tempo. A gente vai dar um giro aí. Pode falar. Gene, como eu falei que sou esposo da missionária Márcia, a missionária Márcia, no final de 2009, ela veio pregar aqui na Assembleia de Deus, em Conceição do Jacuípe. E no segundo dia, na segunda quarta-feira, a gente teve a oportunidade de conversar com o pastor Álvaro na época, e ele nos falou da grandeza que é Conceição do Jacuípe. E a gente logo se apaixonamos por essa cidade. Comprei 2 lotes e em 8 meses eu já tinha, por bondade de Deus, construído a nossa casa a qual a gente mora hoje em Conceição do Jacuípe. Então foi aí que conheci Conceição do Jacuípe e me apaixonei por essa cidade. Tenho minha vida profissional em Salvador, trabalho em Salvador, mas já moro em Conceição do Jacuípe, já vou fazer 11 anos que moro em Conceição do Jacuípe, na mesma residência, no mesmo loteamento. Então, eu sou morador de Conceição do Jacuípe há praticamente 11 anos. E o que foi que chamou a atenção do senhor? Chegou em Berimbau, o que foi que chamou a atenção? Porque assim, a gente fala de que quem bebe água daqui não deixa, né? O que foi que chamou a atenção aqui em Berimbau? Mas, era isso que eu ia dizer. A água de Berimbau. Quem toma água de Berimbau não consegue sair de Berimbau. Então, esse clima gostoso, esse povo amável, esse povo acolhedor que é Conceição de Jacuípe, isso eu posso falar com muita propriedade, porque não sou natural da cidade, mas sou acolhido nessa cidade como se fosse. Então esse povo carinhoso, esse povo que hospitaleiro, que é o povo de Conceição do Jacuípe, então nos apaixonamos por essa cidade e aqui estamos nesta cidade e não pretendo sair dela. E você é presbítero de uma igreja grandiosa, né? Que é a Assembleia de Deus. Fala um pouco aí da igreja Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela é com muito respeito às outras, com muito carinho às outras, a Assembleia de Deus é a maior igreja dentro do município, a Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus ela tem 19 congregações e mais a sede. Então essa igreja é uma igreja grande. E fazer parte dessa igreja é muito importante para qualquer ser humano, porque é uma igreja que ela tem o costume, ela tem a doutrina, ela tem um compromisso com as outras de manter a palavra de Deus, sempre está focada na palavra de Deus, no acolhimento, no social, que é a igreja que trabalha muito pelo social, é a igreja Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus todo mês ela tem um culto de missões e ação social para atender a população que mais precisa. Então a Assembleia de Deus ela tem essa base de trabalhar pelos menos favorecidos. Pastor, evangélico, e como é que o senhor vai conseguir, né, o carinho também dos católicos? Olha, o Gilson Marques, que sou eu
eu já me relaciono muito bem com todos os segmentos. Uhum. E em especial os católicos. Porque eu fui católico. Meus pais foram católicos. E hoje, por ser evangélico, não me faz ser diferente, de ter um relacionamento diferente com as pessoas católicas. Não. O relacionamento é um relacionamento por igual a todos. Não tem... A esquerda não se dá com a direita não se dá com a esquerda. Para a gente tomar um banho, a gente tem que ter as duas mãos limpas, para as duas lavar o corpo. Então isso nos fala de unidade. A gente tem que estar junto com todos os segmentos. Agora, eu respeitando os católicos me respeitando, eu respeitando o espírita me respeitando, é assim que é a boa convivência. Falando já nisso de católico, porque eu perguntei logo a ele, né? Logo é uma pergunta polêmica, porque as pessoas falam assim, evangélico, não vai fazer festa, vai acabar com São João. O que você tem a dizer sobre isso? Não. Já é uma pergunta, gente. Já me fizeram essa pergunta também na Feira Livre. Como seria o São João de Conceição do Jacuípe? Com um pastor. Com um pastor, entendeu? Eu disse a ele que o São João, ele faz parte da nossa cultura nordestina e faz parte da cultura de Birimbau. Isso não pode, nem A nem B, acabar com essa cultura. O São João, ele vai existir e vai existir o São João. Por que ele vai existir o São João? Porque a gente tenta ampliar um pouco a ideia que a gente tem de ampliar o São João. Não tirar o São João, ampliar ele. Porque o povo de Conceição de Jacuípe merece os seus dias de festa. Como evangélico, a minha igreja ela faz 3 dias de festa, faz 4 dias de festa. Tem as festas dos tabernáculos, né? No tempos bíblicos, né? Isso, e por que o povo que não são evangélicos, a gente tirar esse direito dele de participar de uma festa? E evangélico também é povo feliz. O povo feliz é um povo alegre, tanto é que diz que a gente faz festa, e acabamos de fazer esse que a gente faz festa de 5 dias, e nem só fica na festa, como tem vigílias também. Então, o povo baiano é um povo festeiro, tanto evangélico como católico. Cada um no seu segmento faz a sua festa. Então o São João, ele continua, vai continuar e vai permanecer em Conceição de Jacuípe. Vou continuar chamando ele de pastor, que a gente já conhece como pastor. Pastor, me diga uma coisa. A gente já pula para a cultura também, né, do nosso município. A nossa cultura está lá embaixo. Não independente da pandemia, mesmo antes da pandemia, a nossa cultura praticamente acabou a cultura, e isso resumiu apenas no São João porque é uma lei. É uma lei. Como ela seria obrigada a fazer, faz porque é uma lei. Isso. Mas a nossa cultura está acabada. O que é que o senhor sonha? O que é que o senhor vê sobre essa cultura de Conceição de Jacuípe? Gente, a gente precisa alavancar e trazer essa cultura um patamar que ela merece. Em Birimbau, a gente só ouve falar e falar pouco em cultura. Ninguém sabe onde tem nada instalado de cultura em Birimbau. Como eu disse antes, para você que está nos ouvindo, a gente não estamos aqui para falar de projetos, não, porque nenhum candidato ele pode falar de projeto no momento. Nós podemos falar de ideias. E também ver também a sua visão sobre a minha visão sobre a cultura, né? Então a cultura de Birimbau, ela precisa renascer. Um dia ela existiu, faleceu, foi enterrada, e a gente precisa fazer que nem Lázaro, trazer ela para fora. Trazer ela para o seio de Conceição de Jacuípe. Trazer atrativos para Conceição de Jacuípe através da cultura. A cultura já diz tudo. A cultura de Conceição de Jacuípe, ela precisa estar na vitrine, e ela não está na vitrine. A gente só ouve falar de cultura, mas a gente precisa trazer a nossa cultura para a vitrine. O que é vitrine? Todo mundo vê e todo mundo sabe que tem. Então a gente tem essa visão de trazer ela para uma vitrine, e uma vitrine como se fosse essa daqui, que todo mundo passa vê e sabe que tem. Pastor, eu estou tão confortável aqui com o senhor, até vou dar até uma satisfação às pessoas que estão assistindo a gente aí, que ainda vai assistir, né?
depois daqui, muita gente ainda vai assistir, porque você sabe que a concorrência só assiste depois, mas não sabe o que está assistindo agora. Então, assim, muitas pessoas falam que o Genefax é polêmico, né? Que talvez tenha medo de falar que o Genefax é polêmico. Na verdade, não sou polêmico. Na realidade, eu tento expressar aqui o sentimento da população, né? Como a gente é uma voz da população, as pessoas tinham essa dificuldade, essa interrogação. Pastor vai fazer São João, então assim, está expressando aqui é a voz do povo, entendeu? Não é a opinião de Genefax, assim, a voz e os anseios da população. E por isso que o pastor Gilson está aqui, e por isso que o pastor Gilson falou que pode perguntar o que quiser, e eu vou perguntar mesmo, viu, que eu sou desses. Pastor, me fale outra coisa. Pastor, PT, pastor, nesse cenário atual, as pessoas não entendem também como é que o evangélico, que se dizem a maioria direita hoje, o pastor Gilson é um candidato da esquerda. Explica aí, pastor. Gene, bem colocada a sua pergunta. Gene, eu sou petista antes de ser evangélico. Antes de ser evangélico. Eu vou contar um pouquinho da história, o que me fez ser petista. Meu pai, ele trabalhador rural, todos nós passamos por isso, trabalhamos em fazendas. Eu vendi geladinho, eu peguei carreto na feira. Eu sou um apaixonado pela Feira Livre, porque eu posso dizer, os meus primeiros passos na cidade foi fazendo carreto na feira. Então, meu pai foi injustiçado, meu pai trabalhava 17 anos numa fazenda, gente, e foi posto para fora sem direito a nada. E meu pai se dirigiu com 11 filhos para uma outra fazenda. Depois que passou alguns anos, ele saiu, recebeu a sua indenização, foi para a cidade, comprou uma casa, comprou alguns móveis, e nessa compra dos móveis comprou um rádio. E lá ele ouvia falar do PT. Começou a surgir o PT, começou aquele movimento do PT. E meu pai sempre dizia, rapaz, esse pessoal ainda vai tirar a gente da escravidão, porque eu fui injustiçado. E a gente foi aprendendo aquilo e passou a gostar e entender o que era o plano do PT para a população brasileira. E com isso, eu me tornei um petista. Depois me tornei um evangélico. E por que não ser um pastor evangélico e ser petista? Um partido que tanto fez pela nação brasileira. Nós temos a prova disso aqui na nossa cidade. A Vila Esperança, quase 500 casas alcançado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Luz para Todos. Bolsas que a gente nunca teve tantas como tivemos no governo do PT. E tantos outros programas que alcançou os menos favorecidos. A classe mais pobre foi alcançada pelo PT. E eu sou dessa classe mais pobre. Em poucas palavras, eu disse a você que eu vim de uma família humilde. E muito humilde. Pense numa família humilde e multiplique por quantas vezes você bem entender. Era a nossa família. Graças a Deus, o Senhor Jesus mudou a história da nossa família, o cenário da nossa história. Então, por que não? Por que não ser PT? A gente podemos observar, você lembra muito bem disso, que Lula, em uma das campanhas dele, era taxado como o demônio, o homem que ia fechar as igrejas católicas, as igrejas evangélicas. A bandeira vermelha que era o sangue. A bandeira vermelha que era o sangue, entendeu? Que a pessoa não ia ter mais liberdade de cultuar, porque a polícia ia chegar e ia fechar as igrejas. Aí vem esse mesmo cara que o pessoal falou, algumas pessoas falavam, chega em 2003, o último decreto de Lula foi dando liberdade de culto. Você se recorda disso? Sim. Em 2003, Lula vem e assina o último decreto dele, dando liberdade de culto. E ali estavam grandes lideranças evangélicas naquele ato. Então, por quê? Por que se esconder do PT? Se o PT foi quem mais fez por a gente, e em especial, repito, em especial por aquelas pessoas do poder aquisitivo quase zero. A gente precisa falar a língua do povo mesmo. O povo que mais precisa e são mais esquecidos. São mais esquecidos. E o PT fez diferente, Lula fez diferente.
Lula pegou a roda gigante e botou ela para girar, não foi de cima para baixo não, botou para girar de baixo para cima, pegando aquelas pessoas menos favorecidas e dando condição, com a valorização do salário mínimo. Com a valorização do salário mínimo deu o direito da gente subir mais um degrau. E aí veio esses outros programas que nem eu lhe falei e alcançou as pessoas pobres. Veio linha branca, veio tantas outras coisas, linha de crédito. Tantas linhas de crédito foi criada pelo partido do PT. Carro antigamente era para ricos, para os grandes empresários. Compravam os seus carros, ficavam rodando na praça principal para apresentar o seu carro. Hoje carro, todos nós temos o direito de ter, compramos um carro por conta da linha de crédito. Ter o direito de cursar uma faculdade, andar de avião. Só quem andava de avião era o doutor fulano de tal. Então tudo isso foi benefício que o PT trouxe. Então eu não tenho por que me envergonhar do PT. Se tem um ou dois que não gostam do PT, nós estamos vivendo uma democracia. Então por isso, sou petista, sou evangélico, sou presbítero, sou casado, sou pai e sou petista. E vou continuar defendendo a bandeira do PT. Pastor, é para aquelas pessoas que falam assim, ah, Lula é bandido, Lula é isso, Lula é aquilo. Só foram vários benefícios que Lula trouxe para o país, né? Benefícios que Lula trouxe para a classe evangélica. E para responder essas pessoas que falam, um pastor defende bandido. Muito bem, bem colocado. Veja bem. Tem aí, a mídia hoje está mostrando quem foi Sérgio Moro. Quem foi essa cúpula que pegou Lula e jogou na prisão por 580 dias. Muitos dos processos, Lula já está livre dele. E dentro de pouco tempo, a justiça vai dar o direito de Lula de liberdade no total. Porque tudo nos leva a entender, e a gente estamos vendo, que a gente não somos leigos, que isso foi uma coisa armada para tirar Lula do cenário. Para tirar Lula do cenário político. E hoje está aí. Estamos vivendo o que estamos vivendo no nosso país. E em breve, com certeza, nosso ex-presidente Lula vai estar livre. Ótimo. Pastor, agora vamos falar de berimbau. Vamos. Né? Vamos falar a pergunta que eu faço para todo mundo aqui, né? Por que feito de Conceição de Jacuípe? Gente, em 2016, a gente reunido com o diretório, e eu coloquei o meu nome à disposição do partido para disputar as eleições em 2016. Em 2016, o diretório reuniu e achou por bem a gente apoiar a ex-prefeita Tânia Yoshida. E isso a gente foi, apoiando Tânia Yoshida. Em 2017, começa-se a batalha, uma preparação para 2020. E a gente começa a trabalhar, começa a desenvolver alguns projetos. E em 2019, a gente tivemos uma resolução no Sindicato dos Trabalhadores, onde estava presente algumas autoridades, eu vou até citar nome, estava o vereador Moisés, o vereador Lucas e a vereadora Juliene. O diretor... Houve um manifesto nessa época, não foi? Um manifesto. Teve os filiados, o diretório e os simpatizantes. E todos assinaram esse manifesto, informando para a população de Conceição de Jacuípe que em 2020 o PT teria candidatura própria. O PT não ia apoiar, mas o PT ia lançar a sua própria candidatura. Então isso vem a construção. Isso não surgiu Gilson Marques, pré-candidato ontem. Não. A gente vem estudando a cidade, vem observando as dificuldades e em que podemos ser útil para essa cidade. Por isso que me lancei pré-candidato a prefeito desse município.
para ajudar a desenvolver essa cidade que ela verdadeiramente está vivendo um atraso. E Birimbau merece evoluir bem mais. PT, o governador é do PT, né? O PT ganhando, teria mais apoio do PT, já que a prefeita declaradamente não apoia, né, o governador. O PT ganhando, teria o apoio incondicional de Rui Costa aqui em Birimbau? Claro. Claro, porque nós não somos base, com respeito às bases, com todo respeito às bases de governo, nós não somos base. Nós somos o governo porque nós somos o PT. Nós somos o PT. Então não tem porquê a gente não ter o apoio total de quem é da casa. Quem é da casa? Rui Costa, que é o nosso governador. Por sinal, eu posso dizer que você sabe, como toda a Bahia sabe, fazendo um excelente trabalho na Bahia. Um governo que está em primeiro lugar. O melhor governo do nosso país está na nossa Bahia, que é Rui Costa. Entendeu? Então não tem por que a gente não ter esse apoio de Rui Costa. Temos sim esse apoio. Inclusive, eu quero aproveitar e falar um pouquinho aqui do nosso PGP. É isso, né? O plano, né? O nosso que tem do PT, porque é isso? vai estar discussando no próximo sábado, dia 15, às 14 horas, vai estar conosco o nosso presidente, o presidente do PT da Bahia, Éder Valadares. Então ele vai estar com a gente, discussando. E, por certo, você deve, lá na frente, deve falar mais do PGP, eu já posso. Não, pode explicar, já, pode explicar. O PGP é um plano de governo participativo, que é onde a gente chama a população para participar do nosso governo. E só quem faz isso, só um partido, que é o Partido dos Trabalhadores. O maior partido da América Latina e o maior partido do nosso Brasil se chama PT, Partido dos Trabalhadores. É por isso que o PT cresce e cresce assustadoramente. O PT é quem mais filia. O PT hoje é quem tem mais jovem na sua base, é o PT. Então o PT está convocando a população de Conceição de Jacuípe para vir participar do nosso PGP. Esse PGP, ele era feito presencial. Por conta da pandemia, vamos fazer ele virtual. Vamos fazer ele. E todo mundo vai receber em Conceição de Jacuípe o link para participar. Inclusive, a gente vai lhe pedir a oportunidade para divulgar também, como a gente está divulgando nas redes sociais. E amanhã, sábado, teremos a primeira edição. Isso vão ser 5 edições. E a gente convida a população de Conceição de Jacuípe para vir fazer parte desse plano de governo. Porque o plano de governo, o PT, ele trabalha com inclusão. Ele inclui o povo na sua maneira de administrar. É diferente dos demais partidos. Os demais partidos, ele não tem esse dever, esse carinho de trazer aquele povo que está lá no Guedes, que está lá no Picado, que está no Amparo, que está lá na tribo, para perto dele. E o PT não, o PT quer estar perto dessas pessoas, quer ouvir essas pessoas, quer sentir o que essas pessoas sentem, quer ver qual é a sua ideia para o seu bairro, o que o seu bairro mais precisa. Então a gente quer incluir esse povo e vamos incluir no nosso plano de governo, no nosso PGP, que a primeira edição começa amanhã. Pronto, chegando agora aí, estamos no De Carona com Genefax. Hoje nosso convidado é o pastor Gilson Marques do PT. Ele é pré-candidato a prefeito de Conceição de Jacuípe e está batendo um papo aqui com a gente, está se apresentando, né? E vamos girar um pouco a cidade aqui, pastor, porque eu quero saber agora, porque geralmente quando uma pessoa tem uma percepção de fora, que o senhor viaja, o senhor trabalha fora, tem uma percepção de governo melhor do que até a gente que está aqui o tempo todo, né? E como é que você está vendo o governo da prefeita Normélia? Em algumas áreas, um governo perverso. Um governo com uma grande falha. Estamos nessa avenida, a maior avenida. Getúlio Vargas, né? Isso. E a gente olha para os canteiros, estamos vendo os canteiros tomados de água.
Quando chove aqui, fica, meu Deus do céu, um rio. Fica um rio, Uhum. provocando dengue, chikungunya, tantas essas coisas. Então, é um governo que, até o momento, para algumas áreas, não disse para que veio. Deixa a desejar, foi o que eu falei no início com o vice-prefeito. Ele perdeu a oportunidade de falar aqui, porque tanta ausência do poder público nas comunidades. Então, é um governo que precisa... Agora, já não dá mais tempo. Eu sei. Né? Você vê que tem obras aí que tem placas que informam a data de inauguração e a obra nem começou. É porque a gente não vai passar ali no Guedes, mas a gente vai ver no Guedes ali uma placa dizendo que agora em agosto seria a inauguração. E cadê a obra? Imagine, né? Imagina. Então, um governo de promessas sem ações. Então, é diferente do jeito que nós estamos propondo para a Conceição de Jacuípe. Poucas promessas e muitas ações, porque somos o governo. E se somos o governo, temos condições de avançar bem mais em Conceição de Jacuípe. Então, Normélia, ela não fez, não vai fazer, porque o tempo não dá mais. São 4 meses apenas, São né? 4 meses apenas. Então, tá aí Birimbau, do jeito que está, abandonado, as traças, como se diz, as ruas, tudo tomada de lixo. A gente vê aí nos grupos de WhatsApp, todo mundo publicando. É uma vergonha essa gestão. Na verdade, é uma vergonha. Até hoje, não disse para que veio. E qual a área, assim, Pastor Gilson, 1º de janeiro, senta na cadeira, qual as principais áreas que o senhor vai precisar, Birimbau precisa ser mais rápido para agir, pastor? Gente, eu não vou direcionar uma área para você também que nos assiste, porque a gente precisa de uma ação em todas as áreas. Saúde, a gente precisa reformular esse estatuto que nós temos. Por exemplo, um enfermeiro, ele trabalha 36 horas. A gente precisa reformular esse regimento interno para trazer ele para 30 horas, porque é o normal. Mas do jeito que está aí, ele tem que continuar trabalhando as 36 horas, porque não sofreu uma reforma. Então a gente precisa avançar na saúde. A gente precisa avançar na educação. As nossas 26 escolas que temos no município, a gente precisa trabalhar com mais carinho. Atender de fato a necessidade dos professores, para os professores dar aquilo que eles bem sabem fazer, que é ensinar as nossas crianças. Aí a gente vem na nossa área de segurança. Como está a segurança em Conceição de Jacuípe? Você que é repórter, todos os dias você tem uma reportagem voltada para segurança. Então, eu não posso dizer para você que eu vou atuar só na área de educação, só na área de segurança, só na área de saúde. Não. Eu preciso ter gente capaz, gente competente, para atuar em cada área 1º de janeiro com a minha supervisão. Acompanhar de perto. Ter o carinho de estar dialogando com cada setor e trazer para Conceição de Jacuípe aquilo que Conceição de Jacuípe merece, que é estar em primeiro lugar. Pastor, eu sempre falo aqui que Normélia virou as costas para emprego e renda em Birimbau, né? E aí o que a gente vê é a prefeitura sendo um cabide de emprego, porque se eu colocar alguém empregado na prefeitura, vai ter que votar em mim, porque eu não vou perder meu emprego. Então, como é que o senhor vê essa situação em uma cidade estrategicamente, logisticamente maravilhosa, mas que teve 8 anos de braços cruzados para geração de emprego e renda? Gene, você que nos assiste, nos dá a honra de invadir sua casa,
e você sentado no seu sofá nos assistindo, as empresas, a gente só vai conseguir gerar empregos e renda no nosso município se a gente conseguirmos trazer empresas para o nosso município. As empresas, para vir se instalar em Conceição do Jacuípe, ela quer uma garantia. Sim. Ela quer uma garantia. Porque ninguém vem se instalar num município sem garantia. Então a gente precisa dar uma garantia. Precisamos sentar com os empresários e ver o que o município precisa e que deve ceder para esses empresários para eles se instalar com uma garantia. Porque aí vamos gerar empregos e rendas. Nós temos uma juventude que eles estão esquecidos pelo poder público. Com certeza. Hoje nós cobramos muito, eu trabalho numa empresa que nem disse há 21 anos, e o pessoal quer experiência. Aí como é que a gente vai cobrar experiência de alguém se a gente não dá oportunidade a eles? Com certeza. Aí o que acontece? Nada contra, mas se os nossos jovens em Conceição do Jacuípe não têm a oportunidade, eles vão para a cidade maior e vão ser servente de pedreiro. Eu já fui servente de pedreiro, eu sei o que é isso. Vão ser servente de pedreiro, vão ser zelador de prédio, por falta de oportunidade no seu município. Então, se a gente precisamos criar mecanismo para esses jovens permanecerem aqui no nosso município, trazendo empregos para ele, e o nosso município uma grande geração de renda para o nosso município. Então a gente precisa atuar e atuar mesmo. Tem muitas empresas que querem se instalar em Conceição do Jacuípe. Porque Conceição do Jacuípe, ele está próximo de Salvador, ele está próximo de Feira de Santana, a BA corta a cidade, 101 corta a cidade, entendeu? Então nós somos privilegiados. E o poder público... Calado, né? Uma pergunta também que muitos falam. Vai ter a convenção, o PT vai registrar a candidatura mesmo, ou ainda tem conversa, pode ser vice, pode apoiar alguém, ou o pastor Gilson vai registrar a candidatura? Gênio, aí eu vou ser um pouco repetitivo para quem está em casa entender com mais precisão. Quando eu falo que em 2016 eu lancei meu nome, em 2019 a gente tivemos uma resolução assinada por autoridades que a gente ia ter candidatura própria. Agora eu digo para você, a gente vamos manter a nossa candidatura. A gente não pretendemos de maneira nenhuma desistir dela. A gente vamos permanecer e vamos às urnas. O PT não vai desistir. E como é que tá as articulações políticas aí? Eu sei que já está com a Avante, conta um pouquinho aí. Olha, nós estamos com a Avante, nós ultimamente temos dialogado muito com alguns partidos, não com todos, mas com alguns partidos. E os partidos sabem da nossa posição. A nossa posição é manter a majoritária. Com isso eu não quero dizer que a gente não está aberto ao diálogo. Não, porque a história do PT é que foi criada, foi formada em dialogar com a população, principalmente com os partidos. Nós precisamos dialogar. Agora, com essa condição, nós vamos manter a majoritária. As convenções se aproximam. Amanhã a gente dá início ao nosso PGP, nosso plano de governo participativo. Repito. Explica um pouquinho também esse PGP, porque a gente ficou ainda, muita gente não está entendendo como vai ser esse plano que vocês vão elaborar para a cidade. Elaborar. Por exemplo, você mora no Guedes. E nesse plano, desse PGP, que é o plano de governo, você vai entrar no nosso site e vai dizer o que você quer para o Guedes. Entendeu? E nós vamos incluir no nosso plano de governo. É isso que é o plano de governo participativo. É chamar a população para participar do nosso governo. E isso, quem acompanhar todas as edições vai ver, todo mundo discursar e convidar. E depois esse plano de governo vai estar no site, no nosso site, o site do PT. Nós já temos um site e quem entrar no site vai ver lá todas as nossas ideias. Quando houve a campanha e aí a prefeita Normélia não quis receber Rui
Costa na campanha. Uhum. Quem recebeu ele aqui na cidade foi a ex-prefeita Tânia Yoshida. Verdade. E aí o PT lança candidato, Tânia também é candidata. Como vai ficar Rui Costa no palanque de quem? Com todo respeito a Tânia Yoshida, que também foi um apoiador dela, como já disse, que em 2016, as gestões dela, nós somos PT. O PT está lançando a candidatura dele. Amanhã participa do nosso PGP o nosso presidente do PT na Bahia, Éder Valadares. Então nós temos esse bom relacionamento, podemos dizer assim, entre PT, entre a sua base, porque Tânia Yoshida ela é a base e nós somos o governo, somos o PT. Então, lá na frente, o governador decidirá, né? Porque a gente espera e temos convicção disso, que ele vai nos dar essa honra de estar no nosso palanque. Nesse palanque, vírgula, porque nós não teremos palanque, mas vai estar ao nosso lado. Deixa eu te informar mais uma coisa. A dona Tânia, ela tem conhecimento da nossa candidatura. Um deputado que nos apoia esteve na casa dela, marcou uma reunião com ela e dialogou com ela, informando que o PT teria candidatura própria. E esse candidato era Gilson Marques. E que Gilson Marques ia até as urnas. Por conta do processo de resolução, de tudo que a gente tem preparado. Então ela tem conhecimento disso. Ela tem conhecimento, até porque o deputado foi na casa dela e conversou com ela e levou todo o conhecimento dela da nossa existência em Conceição de Jacuípe para 2020. Pastor, tudo que é bom dura pouco e está quase terminando a nossa conversa aqui. Tem muita gente falando, a missionária Márcia, né, Simone, tem muita gente aqui, Birimbau com Jacuípe, tem muita gente aqui, Maciel Barbosa, Joel, Lu Silva, muita gente aqui falando, mandando abraço, né? Obrigado pela paciência, né, pastor? Obrigado pela audiência. E vamos deixar agora o espaço aberto, né, para o senhor olhar para aquela câmera e falar com o povo de Birimbau, com os leitores do Birimbau Notícias, tudo que o senhor quer passar nesse momento para eles. Desde já, eu quero, antes de me dirigir a ele, eu quero me dirigir a você, mais uma vez lhe agradecendo. Obrigado, pastor. Esta oportunidade, esses minutos que aqui passamos, uma conversa agradável. Como disse a você, ficou aberto para você fazer as suas perguntas. Eu espero que o pessoal entendeu. Espero sim que eles entenderam. Então quero dizer a você que meu muito obrigado. Eu que agradeço. E me dirigir a você, eleitor. Você, eleitor desse site, que tem um carinho imenso e uma responsabilidade por aquilo que faz e as notícias que faz chegar até nós. Esse é um site que faz as coisas sérias com seriedade. E você, eu quero lhe convidar mais uma vez em participar do nosso PGP, nosso plano de governo. Por que você está enfatizando tanto o nosso PGP? Porque você precisa entender o que é um PGP, o que é a participação da população em um plano de governo, que Birimbau nunca teve. Você precisa entender que você é quem deve dizer o que o gestor tem que fazer pela sua cidade. Não é só da minha ideia, não é da ideia de Gene, não é da ideia de A, de B, de C, não é você que é morador de Conceição de Jacuípe. Uma cidade tão amável, uma cidade tão querida, uma cidade que aprendi a amar e não pretendo sair dela. Então você precisa ser essa pessoa que vem nos ajudar a construir o futuro de Conceição do Jacuípe. O futuro de Conceição de Jacuípe não está na mão de Gilson Marques. Não, o futuro de Conceição de Jacuípe está em suas mãos, está aí nas suas ideias, e você precisa externar isso. Você precisa dizer o que seu bairro precisa. Você precisa estar próximo do governo, e o governo está próximo de você. É isso que é
um PGP e o que é um plano de governo participativo. Então você precisa participar, como eu disse, o nome já diz tudo, participativo. Você precisa participar desse plano de governo. E mais uma vez, meu muito obrigado. E se Gênesis me convidar, estarei aqui uma outra vez. E meu muito obrigado. E obrigado a você por ter nos dado essa honra de estar com a gente até agora. Muito obrigado. Um forte abraço. Pastor, que bom, né, que ele aceitou, né? Quero dizer que na semana que vem seria o pré-candidato Tony Joãozinho, mas ele se recusou a vir bater um papo com a gente. Então, na próxima semana é a ex-gestora e pré-candidata Tânia Oshida, que vai estar aqui na sexta-feira, também batendo um papo com a gente a partir das 14 horas, viu? Pastor, muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Né? Foi um momento assim bom para mim, porque eu também não lhe conhecia pessoalmente, e principalmente para o nosso leitor também, que conheceu um pouco mais do pastor Gilson Marques, do presbítero, do cara que chegou em Berimbau, se apaixonou e quer mudar essa cidade, quer dar sua contribuição para essa cidade. Então vocês conheceram um pouco mais dele, tá bom? E aí, boa sorte para o senhor. Obrigado, tá bom? obrigado. E muito obrigado pela paciência, gente. Muito obrigado pela audiência, tá bom? De estar aqui comigo e batendo um papo com o pastor Gilson. Semana que vem tem mais de carona com o Ginefax, viu? Obrigado.